a Star vs as Forças do Mal. Um desenho que me marcou bastante e que eu cheguei a acompanhar os episódios sendo lançados na época. Recentemente, eu reassisti esse desenho e eu percebi uma coisa. Que Star como a merda. Quer dizer, eu percebi que todos aqueles chips e toda aquela guerra de chips da fandom destruiu completamente o desenho. E o que era pra ser talvez um desenho que bate de frente com Gravity Falls, acabou virando piada. E quando eu falo que os chips estragaram esse desenho, não é nem brincadeira. Os criadores tiveram que tomar outro rumo na história só por causa deles. Mas antes de eu começar a falar sobre, deixa eu dar só uma pequena explicação pra quem não conhece. Star vs as Forças do Mal é um desenho que conta a história de uma princesa mágica de uma dimensão chamada Milne. Ela foi mandada pra Terra pra aprender a controlar seus poderes, e pra virar gente também. Lá ela conhece o Marco, que se torna o melhor amigo dela, e juntos eles lutam contra monstros e coisas que querem roubar a varinha dela. E aí a história se desenrola a partir daí. Caso você ainda queira assistir esse desenho, eu recomendo muito que você não veja esse vídeo, vai ter bastante spoilers dele. Mas agora, falando um pouco mais sobre o tema desse vídeo mesmo, chips. Eu nem preciso explicar o que são chips, por isso eu só vou continuar. Os chips são uma coisa muito, mas muito forte mesmo em Star vs as Forças do Mal. E eu sinceramente até hoje não sei porquê. Mas uma coisa que eu sei é que os chips eram tão fortes e a fandom era tão obcecada por eles, que era cada briga por causa disso que era triste. Lembra bastante a situação de Boku no Hero, que eu falei em outro vídeo meu. Só que talvez aqui seja até pior, porque isso influenciou diretamente no desenvolvimento do desenho e no final. E tá, quem não conhece muito pode até falar que eu tô exagerando, mas não. Na época em que os episódios estavam sendo lançados, era toda hora a gente brigando pra ver com quem o Marco ia ficar, por exemplo. E caso o Marco não ficasse com quem a pessoa queria, eu não preciso nem falar o que acontece, né? E tudo isso era ainda mais intensificado por a fandom de Star ser praticamente inteira de crianças e pré-adolescentes. Pelo menos na época. Então aí virava a coisa mais ridícula de todas. Um bando de criança discutindo porque o personagem favorito delas não ficou com o outro. E infelizmente, tudo isso influenciou muito no final. Mas daqui a pouco eu falo disso. No início, Star vs as Forças do Mal era pra ser só um desenho de comédia bem bobinho e silly. Praticamente sem história nenhuma. E até as lutas do desenho ficavam em segundo plano. Mas aos poucos, o desenho foi mudando. E deu pra perceber que eles queriam colocar uma história lá. Que eles queriam fazer algo mais sério. Então, eu acho que o primeiro episódio que tentou explorar um pouco mais o desenvolvimento dos personagens foi o do Baile da Lua Sangrenta. Que é um episódio muito amado por muita gente, inclusive. Mas eu particularmente odeio esse episódio. E vocês vão entender o porquê disso. Dando um bom resumo, o Tom, que é o ex-namorado da Star, convida ela pro Baile da Lua Sangrenta, que é um tipo de baile que só acontece a cada 100 anos, mais ou menos. O objetivo do Tom era que ele e a Star fossem escolhidos pela maldição da Lua Sangrenta, que é uma maldição que junta duas almas por toda a eternidade. Mas aí dá tudo errado e o Marco acaba indo no baile também. E quando o Marco dança com a Star, eles dois são pegos pela maldição. Um detalhe engraçado é que no episódio da Lua Sangrenta, o Marco tava tranquilo no quarto dele, até que do nada um quadro aleatório fala pra ele ir lá no baile. E esse quadro nunca foi nem mostrado e ninguém nem ligou pra isso. Mas tá, vocês provavelmente não entenderam porque eu odeio esse episódio. Então deixa eu explicar. Essa maldição da Lua Sangrenta não é uma coisa que vai ser quebrada facilmente. Tanto que eles vão quebrar ela só na última temporada. E essa maldição simplesmente fica forçando o Marco e a Star a ficarem juntos. Não é brincadeira, tá? Quando o Marco começou a namorar com a Jack, por exemplo, a Lua atrapalhou o beijo deles e fez com que ele pensasse na Star. Marco, tá tudo bem? 57 chamadas perdidas. Temos que encontrar a Star. E esse também é um dos maiores motivos do porquê Starco não faz o menor sentido. Porque são simplesmente 3 temporadas em que eles estão sendo forçados a ficar juntos. Sem contar na fandom que ficava o tempo todo pedindo esse chip e brigando com quem gostava dos outros. Não me leve a mal, tá? Eu odeio Starco e eu poderia fazer um vídeo só listando os motivos do porquê eu não gosto. Mas esse não é o tema de hoje. Eu recomendaria muito vocês assistirem esse vídeo do Vito sobre, porque é um vídeo muito bom e explica muita coisa. Mas claro, não tem problema se você gostar de Starco também, só que eu particularmente não gosto. Continuando o que eu tava falando antes, porque eu fugi do assunto, Star foi melhorando bastante ao longo do tempo. A história tinha virado uma das partes mais interessantes desse desenho. É muito legal você ficar vendo e pensando sobre todas as rainhas que Milne já teve, por exemplo. E todo aquele arco da Meteora e o plot dela é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, aos poucos o desenho começou a se transformar numa novela, e eu não tô brincando. Essa também foi outra coisa que fez com que os chips destruíssem completamente esse desenho. Em um episódio, você vê a Star falando que gostava do Marco, obviamente por causa da maldição da Lua de Sangue. Eu tenho uma queda por você. Aí o outro, a Star, começa a namorar o Tom e parece superar o Marco. Aí o Marco tá gostando da Star e depois ele começa a namorar. Eu acho que talvez o único chip bom, pelo menos pra mim, é a Star e o Tom. Já que no começo do desenho, o Tom era um obcecado, estranho e explosivo. Só que depois que ele e a Star voltam, ele faz de tudo pra melhorar e ele consegue. E realmente, parece ser o único casal que tem química no desenho sem forçar nada. Uma pena que a Star é uma péssima namorada, né? E sem contar na Jack e no Marco, que foram vítimas da fandom de Star. Tô brincando, não sei se teve influência da fandom nessa parte, mas que foi absurda e sem sentido foi. O Marco, depois de voltar pra Terra, continuou namorando com a Jack normalmente, mas ele tava obcecado por uma capa que a Star tinha dado de presente pra ele. Era como se ele tivesse preso a Star ainda. Então o que aconteceu? A Jack terminou com o Marco e
um chip de mais de 10 anos de desenvolvimento acabou por besteira. E vocês podem até falar que até na vida real isso é normal, mas então me explica por que o Marco ficou uns 7 segundos triste e depois foi correndo pra estar lá em Mjolnir. Bom, agora eu te liberto dos laços da academia. É sério, esse desenho não tem condições. E infelizmente, essa não vai ser a única vez que isso vai acontecer. Mas tá, quarta temporada, e agora é só ladeira abaixo. Grande parte da temporada é filler, e a outra é mais novela ainda, mas agora em um nível insuportável. E em um nível que eu não preciso nem falar, principalmente o final. Agora, o Marco também começou a namorar com uma menina chamada Kelly, que eu inclusive adoro ela e queria muito que ela tivesse sido mais aproveitada no desenho. Mas de verdade, o Marco com ela também não dá. Parece que eles só estão forçando para que o Marco não passe a temporada inteira triste pela Star. Eles estão usando uma personagem igual fizeram com a Jack, e de novo vão usar e descartar completamente ela. Sabe por quê? Porque faltando poucos episódios para acabar, o Marco e a Kelly terminam em off-screen. Sim, não mostrou o término deles e nem falou o porquê. Esse desenho é inacreditável, meu Deus. E não satisfeitos, a Kelly depois do término deles também foi completamente esquecida que nem a Jack. E acho que já tá dando pra perceber o que vai acontecer no final, né? De novo, faltando pouquíssimos episódios pra acabar, agora o único casal que prestava também terminou. O Tom e a Star. E foi tão ridículo que quem terminou foi o Tom, pra tentar colocar ele como babaca da história. Mas a gente sabe muito bem quem que é o babaca de verdade, né, Star? Star, I think we should break up. Wait, why? Okay, I know I'm not the best girlfriend, but I'm definitely not the worst. I made you all this food, and I even got you a present. It's a super rare black and white cat named Mr. Panda Pants. Star, I appreciate the effort, but, you know, at the end of the day, it's not about what you do or what you don't do. It's about where you're headed. And you and me, we're headed to different places. Well, at least we'll always be friends, right? No, I can't do that. You're a really great person. That's exactly why I think being friends would be too painful for me. So, maybe I'll see you in another life. Mas olha, eu até acho esse término um pouco forçado sim, mas eu até concordo com ele de certa forma, porque de novo, a Star não é uma boa namorada. E então tá, agora eles precisam voltar pra Mjolnir porque tava acontecendo alguma coisa lá, e eles usam a dimensão da magia pra conseguir chegar lá. E a Star consegue a proeza de esquecer o Tom lá na dimensão, sendo que eles terminaram há horas. It is hot in here. Eu até poderia falar de toda essa reta final do desenho, mas eu realmente não tô afim. Qualquer coisa só vai vídeo sobre. Meu ponto nesse vídeo é mesmo sobre os chips. Quando eles chegam no castelo, tá todo mundo muito machucado. Tem gente sofrendo. Tem um literal exército na frente do castelo. Mas pera, o que será que a Star faz? Ah, claro, ela usa a desculpa de que tem que evacuar cabras porcos pra conseguir ficar com o mar. Ah, legal. Entendi. Eu realmente não sei mais por que eu tô assistindo isso. E depois tem o beijo de Starco ainda, né? Pra deixar tudo mais incrível. E aí ainda tem aquele final ridículo em que a Star decide destruir toda a magia porque sim. E o desenho ainda fica tratando esse final como se ele fosse bom, sendo que na verdade foi um genocídio em massa, já que todos os seres mágicos morreram, e todos os seres que dependiam da magia provavelmente também morreram. E pra fechar com chave de ouro esse final incrível, né, o que acontece? Mjolnir e a Terra se fundiram simplesmente porque sim, sendo que não tem uma explicação do porquê isso aconteceu, e claramente, né, é tudo pra Starco ficar junto no final, claro, é só isso que importa. Humanos e monstros agora vivem juntos, tudo tá um caos, um monte de gente vai morrer, mas e daí? Starco tá junto. Ai, é realmente triste o que aconteceu com esse desenho. Na quarta temporada, eles preferiram transformar o desenho em uma novela e deixar toda a história e todo o enredo em segundo plano. O mais importante era saber se Starco ia ou não ficar junto no final. E tá, eu sei que esse desenho foi cancelado na reta final e a Disney ficou apressando pra que eles terminassem logo. E aí esse final ficou rushado. Mas esse não é o único problema. Esse problema dos chips vem lá de antes. Toda aquela guerra que a fandom fazia influenciou em como o desenho se desenvolveu e terminou. Os criadores literalmente só fizeram Starco porque tinha um monte de criança insuportável pedindo. Não tô falando que todo fã de Starco é assim, mas na época era tudo criança. O negócio foi tão forçado que mesmo depois de a maldição da Lua Sangrenta ser quebrada, o Marco falou que era tudo mentira e que ele sempre se sentiu assim. E sem contar também nos personagens incríveis que foram jogados no lixo só por causa dessa brincadeirinha dos criadores. Em resumo, Star vs Forças do Mal é um desenho bom, mas que podia ser muito mais. É um desenho que não sabe aproveitar os personagens que tem e ficar fazendo novelinha pra criar discórdia entre os fãs. É triste. Bom, esse vídeo foi bem diferente, eu sei. Eu tinha reassistido Star recentemente e fiquei com esse assunto na cabeça pra fazer um vídeo, porque eu tava morrendo de raiva com aquele final. Mais uma vez, esse vídeo não é um ataque a quem gosta desses chips. É só falando de como os chips influenciaram na qualidade do desenho. Então não fiquei com raiva de mim, tá? Se você gostou do vídeo e quiser ver mais vídeos meus, por favor, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais. Se não gostou, pode deixar aqui nos comentários o porquê também. Pra quem quiser, o canal também tem um servidor no Discord. Lá a gente pode interagir bem melhor. Então é isso. Tchau!